Por que é que a música clássica ela é tão mais impactante quando você ouve ela ao vivo, e mesmo assim tanta gente usa isso em consultório, atendimento telefônico, espera de elevador? Por que o som das bandas muda tanto depois que elas crescem e saem das casas de show para tocar em estádios e arenas? Pois é, vamos entender melhor por que isso acontece. Para começar, quem abriu minha cabeça para essas respostas e quem me apresentou esses conceitos foi um livro chamado How Music Works, do David Byrne. Se você já ouviu alguma música do Talking Heads, você certamente já ouviu David Byrne. Esse livro eu já tinha lido ele há muito tempo atrás, mas eu resolvi fazer um pouco mais de aprofundamento no conceito, e para esse vídeo eu resolvi estudar um pouco mais a fundo para poder explicar para vocês com mais profundidade. Acústica. Acústica é o ramo da física que estuda as propriedades da propagação do som. No artigo Acoustics and the Performance of Music, do autor George Meyer, a acústica é analisada sob 5 fundamentos: reflexão, absorção, reverberação, direcionalidade e difusividade. Mas assim, esses fundamentos eles não são conceitos isolados que você junta eles e eles se completam e formam o conceito de acústica. Na verdade, estão mais para uma relação de causa e efeito, ou então alguma coisa de proporção inversa, algo nesse sentido. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos fazer uma comparação com a luz, que também é uma onda, então vai se comportar mais ou menos da mesma forma. Então, por exemplo, um espelho reflete luz, assim como uma parede maciça reflete som. Um tecido ou qualquer coisa da cor preta vai absorver luz, do mesmo jeito que espumas ou painéis acústicos vão absorver som. Um holofote direciona a luz, do mesmo jeito que um alto-falante direciona som. E, sei lá, uma parede branca vai difundir a luz da mesma maneira que um difusor acústico, algo do tipo, objetos vão difundir as ondas sonoras. Vejam que nessa comparação eu pulei o conceito de reverberação, mas é porque reverberação é um efeito causado pela diferença de tempo entre as várias reflexões das ondas sonoras, e você não vai ter isso com a luz, porque é a velocidade da luz, você não vai conseguir diferenciar o tempo entre várias reflexões da luz, não tem jeito, enfim. O artigo ele mostra de maneiras bem ilustrativas esses conceitos, então fica muito fácil você ver, por exemplo, que quando você tem obstáculos com um ângulo mais fechado, as ondas vão se refletir mais e vão cancelar entre si, porque vai ter fases diferentes chegando, se refletindo e podem cancelar ali. E em contrapartida você vai ter ângulos mais abertos, que eles vão refletir menos, vão ter até zonas que não vão ter reflexão alguma e vão direcionar um pouco mais o som. Eu vou colocar na descrição aqui o link para esse artigo para vocês poderem ver com mais profundidade assim, esses detalhes, mas vamos avançar aqui. Até então, a gente discutiu os conceitos da acústica, os fundamentos necessários, etc. Mas tem outro detalhe que o artigo fala sobre essa parte de direcionalidade e difusividade, que essa é uma relação de proporção inversa. Então, por exemplo, se você tem uma onda de som que você está mais perto dela, como ouvinte, como receptor dessa onda de som, você vai ter um som mais direcionado porque você está mais próximo da fonte. E se você estiver mais afastado, você vai ter um som mais difuso porque as ondas vão ter se espalhado mais. E, obviamente, essa relação vai ser impactada pelos fundamentos de reflexão, absorção e etc. Então, enfim, a gente tem aí reflexão, absorção, reverberação, direcionalidade, difusividade. Mas o que isso tem a ver com a performance e com a música? Para entender essa relação, primeiro a gente precisa entender como que essas coisas impactam nos ambientes em que a música é tocada. Vamos pegar como exemplo, então, a própria banda do David Byrne, Talking Heads. Uma casa de show igual a CBGB's, onde eles tocavam no início da carreira deles, era um espaço muito mais compacto, muito mais fechado e muito mais contido do que, por exemplo, um anfiteatro, um estádio, uma arena ou algo do tipo. As ondas sonoras vão refletir mais rapidamente entre as paredes e os objetos e as pessoas que estão ali dentro e vão se cancelar mais rapidamente, e isso vai ajudar a matar um pouco da ressonância de sala. Explicando bem rapidamente, é quando você tem algumas notas específicas que vão soar por mais tempo naquela sala e isso vai deixar o som mais embolado. Isso também significa que o espaço vai ser mais denso, com mais pessoas e objetos por metro cúbico, que vão absorver mais as frequências médias e agudas, e com isso a tendência é que o grave se sobressaia mais. E nesse caso, como essas reflexões elas vão ter menos tempo para chegar no nosso ouvido até serem canceladas e etc., ou só pelo fato do espaço ser pequeno, a gente vai ter menos reverberação, e com esses sons mais percussivos, ataques mais rápidos vão chegar com mais definição ao nosso ouvido. E, obviamente, como o público está muito mais próximo do palco, o som vai chegar para eles muito mais direcional. Então esse acaba sendo o tipo de lugar perfeito para um som mais acelerado, cheio de micro-ritmos e percussões, que é o som do Talking Heads. E acaba que esse tipo de som não soaria muito bem estádio, num anfiteatro, numa catedral, algo do tipo, porque são espaços com muito mais reverberação e a distância do palco para o público acaba deixando o som muito mais difuso. E assim, claro que com isso eu não estou querendo dizer que os Talking Heads jamais poderiam tocar num estádio ou que um coral jamais poderia tocar numa casa noturna. Mas é que
Tem lugares em que o som soa melhor, dada a característica dele. Literalmente tem gêneros inteiros que foram criados, tipo Stadium Rock, que foi catapultado aí pelo Coldplay, pelo U2, que foi criado em cima dessa estética de favorecer um estádio ou o lugar onde está sendo tocado. A banda Metallica ela é um ótimo exemplo disso, porque, assim, teve várias outras coisas que interferiram na mudança de som deles ao longo dos anos. Mas foi uma banda que começou com um som muito mais denso, muito mais acelerado, tocando em uma casa de show, e conforme foi crescendo e começando a tocar em estádios e anfiteatros, mudou para um som muito mais longo e duradouro, com as notas mais ressoantes e etc. Mas claro que, na verdade, a Metallica teve várias mudanças de banda, de membro de banda e etc., que acabaram interferindo nessa mudança de som deles e tal, e na verdade tá todo mundo fritando em cima de um negócio completamente irrelevante. Será? Vamos pegar então outro contexto que eu acho maravilhoso. Eu tava pesquisando para poder fazer esse vídeo e tal, escrevendo roteiro, e coincidentemente apareceu um vídeo para mim no Instagram de um cara chamado Lin Lizzy. Queria colocar ele aqui para vocês verem, só para vocês entenderem a dinâmica da coisa. All right, bear with me, my brain is working. This is a theory. Okay, so I was listening to some Central American music the other day, and it dawned on me how many short rhythmic percussion sounds they have, and just short and rhythmic in general. And then that made me think about music from areas that are densely forested and how they are way more rhythmic in nature. And then music from areas that are like the Great Plains or the Alps, they may yodel or chant because sound can naturally sustain and resonate longer in those areas. And in the areas that are densely forested, it can't, making more percussive sounds better. It's a theory. I don't know. Eu vou colocar o link dele na descrição para vocês poderem conferir também, até porque ele faz uns trabalhos bem legais, ele é músico, tem os trampos autorais dele, quem quiser conferir eu acho legal. Mas vejam que esse é exatamente o ponto que eu tô fazendo nesse vídeo. Essa comparação que ele fez entre a mata densa e os campos pastorais, etc., é exatamente a comparação que eu tô fazendo entre a casa de show e o estádio. E assim, é claro que eu não tô falando que o pessoal chegou e começou a falar, tipo, parece que aqui temos um lugar com características acústicas propícias para uma música mais rítmica. Não. Assim, só que essas coisas afetam de uma maneira muito inconsciente a forma como é que as pessoas compõem, o que elas vão achar legal, o que vai ser legal na cabeça delas, e essas coisas assim. Na verdade, o que eu tô querendo dizer é mais o caso de, por exemplo, o U2 ter pegado e tocado uma música ou outra que eles já tinham nessa vibe, no estádio, aí soou bem no ouvido deles, as pessoas gostaram, e aí eles pegam esse sentimento e fazem mais músicas nessa vibe. E aí, sobre as perguntas que eu fiz no início do vídeo, agora fica mais fácil de responder, né? A música clássica ela é mais impactante no anfiteatro, porque o anfiteatro foi mais feito para receber esse tipo de música. Você tem um palco com uma parede atrás que é redonda, então ela projeta o som todo para frente para o público. E as músicas são feitas pensando num espaço mais reverberante, etc. E no caso das bandas, eu acho que eu já dei exemplos suficientes aqui de U2, Metallica, Coldplay, etc. para poder ficar mais fácil de entender esse cenário. Mas deixem aí nos comentários também coisas que vocês pensaram nesse sentido, analogias que vocês encontraram, dados esses conceitos que eu apresentei, outros exemplos que vocês tenham em mente. Vamos trocar figurinha também, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse negócio. E quem chegou no final do vídeo, deixa uma curtida, porque provavelmente você estava interessado no assunto, então, né? Espero que você tenha gostado. Se não tiver gostado também, sei lá, manda pra alguém que você odeia, sei lá o que você vai fazer com isso. É isso. Tchau. Moo. Vambora, Will.